está na hora da gente privilegiar aqueles que chegaram aqui conosco no horário, né? E começar a nossa conversa. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Meu nome é André Fischer, eu sou coordenador do Progep, esse que a gente estava falando, que faz 25 anos amanhã, né? Um filho já bem criado, e que é um programa que abriga os cursos de gestão de recursos humanos da FIA. O Joel Dutra e eu coordenamos esse programa, coordenamos esses cursos. O MBA-RH é o nosso carro-chefe, que agora vai iniciar uma turma exatamente na semana que vem. Mas no nosso projeto nós temos outros cursos, um curso de pós-graduação em gestão de RH, com a turma agora que iniciou no fim de março, e temos também nosso curso de formação de Business Partner. O curso de formação de Business Partner deve iniciar, as matrículas estão abertas, deve iniciar dentro de aproximadamente 2 ou 3 semanas. E eu estou aqui com 2 das coordenadoras desse curso, né? E das realizadoras desse curso, que é a professora Paula Foroni e a professora Thalita Cordeiro, também em ordem alfabética. Ambas são companheiras antigas de trabalho, lá da FEA, fizeram nossos cursos de pós-graduação e atuaram bastante na vida de recursos humanos, um número bastante grande de empresas, e fazem muito sucesso nas nossas... elas são top, sim, Fabrício. Estão dizendo que vocês são top. Fazem muito sucesso nas nossas aulas, né? Elas atuam tanto no MBA, tanto no curso de Gestão Estratégica da RH, no pós-graduação, como no Business Partner, estão sempre presentes lá com a gente, trazendo essa mescla entre a vida acadêmica e a vida profissional, que faz uma diferença muito grande em sala de aula. A gente sabe que são professores raros, aqueles que trazem essas 2 experiências e sabem articular essas 2 experiências. Elas vão estar aqui, elas vão conduzir, não é, o nosso evento de hoje, e nessa condução vão receber, o que nós já estamos recebendo, 2 profissionais de larga experiência em gestão de recursos humanos, a Ana Brandt e a Magê, que agora já posso chamar de Magê, né? A Magê Meirelles, né? A Ana é líder de RH da Gerdau, atendendo principalmente as áreas de apoio da Gerdau, as áreas de digital, TI, do centro de serviços, e ela também é responsável por um time de business partners e serviços de RH. Nós convidamos, né, profissionais que lideram ou que já lideraram equipes de business partner, times de business partner, para lidar e discutir o nosso tema de hoje, que eu já falo qual é, claro que está relacionado com business partner, e ela é responsável pela criação, pela implementação do scale-up de agilidade da Gerdau. Então, ela tem essa experiência e vai trazer aqui para a nossa reflexão. A Magê é Agile People Coach na CBA, né? E atua lá na CBA há algum tempo na área de desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, e também a Agile People Coach. Ela atua junto ao escritório de inovação e digital da CBA. Então, nós temos 2 profissionais aqui, não só com larga experiência, mas que estão atuando no núcleo
do nosso tema, que é um tema que envolve inovação, envolve tecnologia e envolve, evidentemente, a área de recursos humanos e a atuação dos business partners. Eu acho que é uma dupla, né, que torna esse nosso evento um privilégio receber e poder ouvir essa experiência. O tema nosso discute a questão do Agile, a questão dos métodos ágeis e a atuação do Business Partner. Existe já uma discussão no meio acadêmico e no meio profissional também, mas já chegou até o meio acadêmico, de como se dá essa relação. A introdução dos métodos ágeis nos últimos 4, 5 anos, mas em RH nos últimos 2, 3 anos, intensificada pela pandemia, né? Ela entra na organização, primeiro pela área de tecnologia, depois vai se expandindo nas startups, nas grandes empresas e dentro de RH, inclusive, né? E aí a gestão de recursos humanos fica nessa condição de atender áreas que estão se estruturando por metodologias ágeis e também, ou né, introduzir o método ágil nas suas formas de operação, nas suas formas de organização. O modelo de business partner já é algo, eu não diria que dominado, porque sempre há controvérsia com relação a essas formas de organização, mas tem uma história anterior, né? Uma história que vem lá desde finais da década de 90, tanto nos estudos como na prática dentro das organizações. Agora ele recebe, eu não diria que um choque, mas ele recebe um estímulo de transformação. E é esse ponto mesmo que a gente gostaria de discutir aqui com vocês hoje, né? Então, eu, mais uma vez, agradecendo a todas vocês, todas as 4, o Fernando, que está aqui com a gente, que nos acompanha e vai nos ajudar aí nas perguntas depois, porque sempre há muitas questões que são suscitadas pelas nossas apresentações, e passo a palavra para a professora Paula, conduzir a conversa com Magê e com Ana. Obrigada, professor. E sejam muito bem-vindas, Ana e Magê, né, na sequência da letra do nome. Pegando o gancho do professor André, eu e a professora Thalita, em sala de aula, nós temos grandes desafios para falar do que é o modelo de business partner, né? Então, a gente sabe que tem cada organização, na tentativa de agregar valor aí, se estrutura de diferentes formas, e como o professor André trouxe, a gente tem uma pitadinha nova, que são as metodologias ágeis. E eu queria começar essa conversa, abrir essa conversa de hoje, perguntando para a Ana, e depois, Magê, você complementa, enfim, também acho que eu vou ter um monte de perguntas no meio do caminho, como quem está participando aqui, mas como é isso, como foi esse processo, como é que é o modelo de business partner com esse modelo novo, assim, como é que tem se estruturado, como é que tem sido a experiência de vocês nas organizações? Eu acho que é o que está todo mundo querendo ouvir, assim, conta para a gente como que está o business partner, como que está o RH ágil, existe o RH ágil, as metodologias estão no meio, estão em áreas, enfim, está dentro de RH, está fora, acho que é o que todo mundo está, nesse primeiro momento, querendo descobrir. Então, Ana, o palco é seu. Estava no mudo aqui. Obrigada, boa noite para todo mundo que está conectado, obrigada aí pelo convite. Vou contar um pouquinho que a gente tem feito na Gerdau. Eu falo que todo o processo de transformação digital da empresa começou por um processo de transformação cultural lá atrás, em 2014, que a gente chamava de Gerdau 2022, e hoje estamos, né, em 2022, então chegou, né, e a gente segue aí se transformando.
E aí a gente começou a falar do processo de transformação digital ali em 2017, muito pelo movimento que a gente chamava de movimento ágil, tá? Aí do ano passado para cá, a gente começou a pensar muito de como é que a gente ia fazer esse scale-up, que tinha, né, uma expectativa muito grande que acontecesse dentro da Gerdau, onde a gente pudesse falar mais do digital para as pessoas de forma geral, né? Então, a Gerdau é uma indústria, o foco, né, quando a gente olha para o industrial, sempre foi o excelência operacional, e a gente tinha um desafio muito grande de não competir com o que o industrial tinha lá na ponta, né? Então, a primeira reflexão que a gente fez foi, bom, vamos pensar no movimento ágil, né, nesses times ágeis, né, que a gente chama de squad, dentro das áreas de apoio, né, áreas de processo, onde a gente começou a compor essas squads. E aí, a gente, como área de pessoas, a gente montou um grupo que a gente chamou de time de transformação e a gente começou a estudar sobre esse movimento, do que era o PO, quais eram as competências dessa pessoa, como é que essa pessoa era remunerada no mercado, se ele era chamado de PO, se PO era uma função, se PO era um cargo, a gente não tinha resposta de nada. E a gente começou a estudar, né? A gente acabou encontrando algumas empresas que estavam bem à frente da Gerdau, e aí, baseado em muitos benchmarks, né, a gente começou a montar o nosso backlog, onde a gente queria, né, fazer avaliação dessas funções. A gente viu que a gente tinha uma necessidade de criar uma trilha de desenvolvimento para toda essa turma, né, da parte de transformação digital. A gente tinha que pensar em carreira, né? A carreira dessas pessoas é diferente, né, quando eu penso de um processo industrial, quando eu olho para a área, né, que estão vivenciando a transformação digital, é diferente. E aí a gente montou esse grupo, que era um grupo de transformação, e a gente começou a ver que a gente tinha um backlog interminável, assim, a gente não ia conseguir vencer esse backlog de tanta coisa que vinha, né, de pedido, e o nosso principal líder sponsor, né, de toda a transformação, ele tinha uma expectativa de fazer a coisa girar de forma muito ágil. Então, falando de business partner especificamente, a gente tomou a decisão de criar uma posição de uma pessoa que atuava, né, num papel como VP DTI, e ela assumiu essa função que é uma função horizontal, onde ela olha todas as operações da Gerdau e ela trabalha em cima desse backlog para nos ajudar como operações, né? Nos trazendo insights, nos trazendo consultoria e participando, de certa forma, de decisões sobre esses times, né? Então, a gente tem uma pessoa fazendo isso, né, olhando aí de forma horizontal, e aí dentro de cada negócio a gente tem as BPs, que atendem as áreas onde elas olham, tanto os times ágeis como os times, né, transacionais, que a gente chama, né? Só que essas BPs que estão na ponta, né, atendendo áreas como supply, como área comercial, marketing, elas também estão no processo de aprendizagem. Então, elas têm um desafio muito grande de atuar como BP no nosso modelo antigo, cuidando das carreiras que sempre existiram dentro da empresa, mas também tem um desafio muito grande de cuidar dessas squads. Então, a Ju, né, que é a nossa BP, que a gente fala que é horizontal, né, que olha tudo, tem nos ajudado em consultoria. Então, a gente criou lá o que a gente chama de chapter para as BPs. Todo mês a gente tem encontro com todas as BPs que atuam nessa estratégia de transformação e a gente estuda. Ontem mesmo a gente estava falando com o líder de TI sobre como é que, dentro da estratégia da empresa, a gente tomava decisão se um time era uma squad ou não. Onde é que a gente ia investir, né, dinheiro ou não. Então, a gente tem feito esse movimento forte de ajudar essas BPs a avançar e tentando, né, equilibrar essa rotina de atender esses times transacionais, né, que já existiam, e esses novos times que começaram a vir com demandas de carreira, desenvolvimento, performance, totalmente diferente do que a gente tinha vivido até agora. Então, é mais ou menos assim que a gente tem se estruturado na Gerdau para a gente conseguir avançar no tema de agilidade. Nossa, eu estou com um monte de perguntas, eu imagino a quantidade de desafios. Eu não sei se eu faço perguntas agora ou já passo para a Magê. É melhor Magê contar um pouquinho, depois a gente abre perguntas. É isso, né? Obrigada, Ana.
eu fiquei assim tentando montar um quebra-cabeça, né, na sua estrutura e tentando achar aqui onde que encontra. E eu acho que a Magê vai poder trazer alguns elementos a mais também para essa conversa aí. Magê, conta um pouquinho, né, como é que está sendo também esse processo aí que você tem vivenciado na CBA e, enfim, como é que surgiu também essa necessidade de ter, né, um pouco do que a Ana trouxe. Teve uma necessidade por trás de trazer metodologias ágeis ou métodos ágeis, talvez tenham similaridades ou diferenças. Queria te ouvir um pouco. Obrigada, Paula. Obrigada, professora André, pelo convite. Boa noite a todos e todas. É interessante até ouvir a Ana, assim, né? Porque reflete muito a narrativa que a gente conta, ela parte de uma história vivida, né? Então, existiu um passado e nesse presente a gente vem contando esses momentos de uma forma já estruturada, linear, mas isso acaba não acontecendo no momento que a gente está vivendo nesse passado, né? Então, para a CBA, o momento que a gente está é muito de trazer essa concatenação de todas essas necessidades, demandas e evolução, porque ela é orgânica, né? Ela tem um fomento muito puxado pelo movimento da sociedade, da transformação social e da indústria 4.0 para o nosso segmento de negócio, né? Para quem não sabe, é a Companhia Brasileira de Alumínio, nós somos uma das investidas da Votorantim, e para a CBA, o mote veio da transformação digital, a transformação digital muito voltada para essa questão da romantização da tecnologia como a solução, né? E aí, parafraseando Chaplin em tempos modernos, ele dizia, né, mais do que máquina, precisamos de humanidade. E é aí que a gente vem, mais do que tecnologia e métodos, precisamos de humanidade. Então, a discussão ela veio muito nesse contexto cultural de pessoas, da mentalidade, né? Do que é ser ágil? Ser ágil é você, de fato, ser adaptável, resiliente a um contexto de complexidade, de fato, a gente buscar esse aprendizado constante, né? Aprender. E aí a gente vive num momento em que a gente tinha cenários mais simples ou complicados e não tão complexos por esse aumento da velocidade de inovação e de novas tecnologias, mas a gente está trabalhando as pessoas dentro desse processo. Então, a gente iniciou a nossa jornada com o movimento cultural que a gente teve quando a gente teve o spin-off com a Votorantim Metais. Então, a Votorantim Metais hoje é anexa, né, que é Zinco, e a gente se tornou diretamente uma investida de novo da Votorantim. E isso requeriu, de fato, repensar o negócio, desde a identidade, a estratégia e posicionamento de mercado. Então, são esses grandes eventos e marcos que formam a trajetória, de fato, de uma transformação digital da nossa companhia. E a gente pensa muito nesse sentido de como trabalhar o desenvolvimento das pessoas, e é aí que a gente tem, de fato, um fortalecimento da presença e do papel do business partner, como um atuante mesmo no elo entre o negócio, a área e soluções de RH. Mas é um convite, a gente está nesse momento de pensar nessas estratégias de capacitações e atividades que precisam ser feitas, porque a própria solução de RH está sendo reposicionada. Então, como a gente pensa no desenvolvimento de pessoas, como a Ana falou, as trajetórias, as experiências significativas que compõem o conceito de carreiras, como a gente consegue, de fato, trazer e materializar isso dentro de um contexto onde uma solução única não se encaixa mais para as necessidades que a gente tem no negócio. Então, a gente está justamente nesse momento de reflexão e prototipação. Então, para a gente chegar nesse movimento de scale-up, a gente está com mudanças minimamente viáveis dentro do nosso negócio, trabalhando também em células. Então,
Esse ano a gente tem um posicionamento do escritório de inovação e digital, que tem o objetivo, de fato, da gente acelerar, que é o scale-up que a Ana fala, é dar a celeridade mesmo para essa transformação digital, pensando realmente como trazer não só tecnologias, mas o repensar de processos e também, o mais relevante de tudo, a mentalidade, que é como se comportar dentro deste contexto que a gente vem vivendo aí de transformação. Algumas perguntas aqui no chat. Temos uma pergunta da Carolina Evangelista. Quais os processos foram migrados para a metodologia ágil e como é a dinâmica do acompanhamento dos squads concorrendo com as ações transacionais? Daí, Magé, se quiser continuar respondendo. Perfeito. Acho que a metodologia ágil, como ela diz, ela é um método, né? Então, ela é uma forma de se fazer. Então, ela ajuda muito, por exemplo, em processos de recrutamento e seleção, né? A utilização de uma metodologia ágil que dê visibilidade para você entender onde estão os gaps do processo, ela é extremamente relevante, né? A aplicabilidade dela. Mas a gente precisa tomar um cuidado, que é o cuidado que a gente está tendo, que é não começar endeusando a metodologia. Porque se a gente for para a metodologia, a gente corre um risco muito grande do falso ágil. Eu aplico a metodologia, eu sigo as dailies, eu faço as sprints, mas eu continuo com uma mentalidade antiga. Então, eu traduzo uma daily como uma reunião de status, né? Uma sprint como uma etapa de projeto. E não é isso que é, de fato, vivenciar a agilidade no dia a dia. Então, a gente discute muito mais esse movimento de quais são os comportamentos que eu tenho hoje, ou a forma como são conduzidos os processos que precisam ser ressignificados. E a partir desse momento em que tem, de fato, esse posicionamento de que, por exemplo, eu falei de recrutamento e seleção, né? A gente pensar que o recrutamento e seleção, ele pode ser algo em que as equipes façam a escolha dos seus novos membros, se eu entendo que é porque, de fato, quem tem a capacidade de olhar quais são os complementos que vão ajudar a ter uma maior produtividade naquele time, é a equipe, isso me ajuda muito mais do que eu trabalhar, por exemplo, um Kanban dentro do processo de acompanhamento do recrutamento e seleção. Ou a gente trabalhar projetos de mudança cultural com OKRs, mas no dia a dia eu não acompanhar, de fato, a transformação desses comportamentos e da forma de se olhar para o negócio ou mesmo para as pessoas e suas relações. Então, esses movimentos dentro da companhia, ele está muito mais voltado para essas reflexões, para a partir daí a gente implementar as metodologias, do que uma vivência já direta para a metodologia. Porque a mudança em si, ela já tem um dispêndio de energia significativo, né? As resistências, os medos, as inseguranças psicológicas que podem acontecer. O misticismo do novo, né? O novo é o mais bonito, o novo é o mais legal, e às vezes até o sentimento de, nossa, se é novo, eu preciso estudar, eu não quero, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, né? E quando a gente começa a trabalhar aqui, que é só uma forma de olhar, a metodologia ela entra de uma forma mais fluida. Então, hoje, dentro da área de negócios e em RH, a gente já trabalha, por exemplo, o processo de treinamento, né? Essa visão de treinamento muito mais de autonomia e empoderamento das áreas do que um plano de desenvolvimento de necessidades, olhando de A a Z. Porque se a gente está falando de agilidade, é olhar para o plano o tempo todo, e não um plano de longo prazo. Então, essas discussões elas vão acontecendo e fluindo pelos próprios especialistas ou pelos PPs, conforme a gente tem a maturidade e a evolução daquilo que vai sendo vivenciado. Então, de fato, quando a gente fala de upskilling, reskilling, é essa aprendizagem continuada mesmo. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. Eu queria entender assim, a experiência de vocês no uso de métodos ágeis, ela começa na empresa, em determinadas áreas, ou começa dentro de RH e acontece dentro de RH?
em que momento vocês estão desse processo de introdução de métodos ágeis na organização como um todo e em RH? Você quer falar, Ana? Posso falar. A gente começou o processo de metodologia ágil, de falar de agilidade, começou dentro da área de TI, tá? Lá atrás, a gente criou uma área que a gente chama de Digital Factory, que é a área onde toda a parte de transformação digital é responsável por toda a parte de transformação digital. E a partir da composição desse time, a gente trouxe profissionais de mercado para nos ajudar com esse time, até porque era um tema super novo para a Gerdau. E aí, a partir da composição desse time, a gente começou a falar mais sobre papéis e comportamentos aí dentro da agilidade. Então, eles nos ajudaram nessa conexão e, obviamente, à medida, né, que a gente foi criando e começou a falar das squads, né, porque a gente começou o processo de transformação já compondo algumas squads e alguns negócios, a gente, como área de RH, entrou no processo de transformação junto com eles, de entender mais no detalhe, assim, né? Porque a transformação digital nada mais é do que a mudança de comportamento, né? Então, a Margia estava até falando aí do modismo, né? Na Gerdau, a gente viveu e ainda vive muita resistência, assim, da liderança, né? Quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala dos novos comportamentos, um comportamento que a gente não quer mais dentro da agilidade, por exemplo, é uma hierarquia, né? A gente quer que os times tomem decisão por eles mesmos, decidam e sigam, sem ter aquela quantidade de pessoas para pedir, né, opinião e bênção para poder seguir. E quando a gente instala um processo de squad dentro do negócio, essa é a primeira resistência que a gente encontra, né? Que a gente chama lá dos blockers, né? A gente encontra vários blockers ao longo do caminho de que passar, né? Como assim a pessoa estava no meu time, respondia para mim, agora ela está numa squad e está caminhando com as próprias pernas. Isso gera um desconforto, né? E aí, nesse momento, nosso papel como área de pessoas, como business partner, entra, assim, né? Lá na Gerdau, a gente fala que o business partner é o grilo falante, né? A gente está o tempo inteiro ali, atrás do líder, falando no ouvidinho dele, dando feedback quase que online e mostrando para ele que é necessário. Mas a gente também, né, tanto como área de pessoas como negócio, a gente foi super capacitado, a gente buscou consultorias externas para vir nos falar sobre metodologia ágil, que novos comportamentos que eram esses, como que a gente esperava a atuação de um PO, por exemplo, para a gente começar a quebrar um pouco dessa resistência que é criada a partir do momento que a gente fala dessa transformação digital. Então, hoje eu falo que TI, né, a Digital Factory RH, a gente caminha de mão dada, né? Uma área não consegue caminhar sem a outra, a gente faz esse time de transformação, né, que a gente chama juntos, né? E a gente vai tomando a decisão junto. Inclusive, é um time que a gente discute pessoas, dificuldade, né, tanto dentro do negócio ou dificuldade de pessoas que estão ali dentro da squad, estão tentando caminhar e não estão conseguindo por determinados bloqueios aí que eles encontram, né, no modelo antigo aí de pensar organizacional. Que legal, que legal. Imagina? Claro. Eu estava refletindo sobre, ouvindo a Ana, e na CBA foi em 2016 com a implementação do modelo de Key Account Management. Então, buscando ter um maior foco no cliente, que é um grande driver aí para impulsionar, de fato, a agilidade, né, como construção de proposta de valor, ter o cliente ao centro. A gente teve a criação de uma área de desenvolvimento de mercado e inovação para a criação de novos produtos co-criados com o cliente. E a partir daí já foram adoções de metodologias como Design Thinking, o Change Model Canvas e outros aparatos que ajudavam no desenho de soluções de proposta de valor. O funil da agilidade, que era de fato a prototipação para fazer o scale-up de produtos, a gente conseguiu trazer aí soluções relevantes para o mercado. E a partir dali foi um movimento voltado bem para a área comercial e de desenvolvimento.
E em 2018 surge também um movimento maior da TI, com o implemento das questões de metodologias ágeis para o gerenciamento dos projetos em função do aumento da demanda. Então, a automatização virando para autômatos e sistemas que, de fato, não se conversam dentro do negócio, ou a dificuldade de se trazer novas tecnologias que são exponenciais ou muito novas para o conhecimento daquela área. Então, o quanto, de fato, veio com uma dor mesmo da área de tecnologia para atender as demandas que o negócio impulsionava, né, de implementos mesmo na organização. Mas o primeiro movimento surge voltado para a proposta de valor para os clientes. Muito bom. Professora Thalita, eu tenho certeza que você está cheia de perguntas, mas eu queria antes pegar o grilo falante, porque eu tenho certeza que a Ana assistiu a aula e o link do grilo falante é que no modelo de business partner, normalmente, o RH, né, assim, a gente traz isso, o RH é muito parceiro do líder, né, assim, a lógica de agregar valor lá na ponta é atuar, né, a gente brinca, a professora Thalita traz ombro a ombro, em parceria com lideranças, né, então, pegando o gancho da Ana do grilo falante, mas o que eu tenho percebido e que as pesquisas têm trazido também é que a gente está tendo, especialmente com essa dissolução de hierarquia, RH e talvez o business partner, isso que eu queria que vocês trouxessem, enfim, se faz sentido ou não, precisa atuar mais com os times, não só com liderança, né? Assim, muito mais próximo dos times. É verdade, não é? Como é que acontece isso no dia a dia? Eu vou falar pela Gerdau, tá? A gente fala muito do grilo falante, né, com a liderança. A gente está no dia a dia com eles, mas a gente tem uma atuação muito direta assim com o time, né? Eu falo que o business partner ele é o guardião de todos os processos de área de pessoas dentro da área que ele atende. Então, eu até vi no chat que tinha uma pergunta lá, né? Se ele tem que entender de negócio, tem que entender de pessoas, tem que entender dos dois, né? Então, assim, quanto mais ele entender do negócio que ele atua, mais ele vai conseguir construir junto com o cliente as provocações e estratégia, pensando nas dores, né? E necessidade de roadmap aí do longo prazo desse cliente, né? Então, assim, é um parceiro. Só que se eu trabalho com um business partner, sendo o grilo falante só do meu líder, a turma que está embaixo nunca é ouvida, né? Então, assim, quando a gente começou o processo de transformação cultural, a gente tinha um hábito muito forte de fazer o que a gente chamava de pulse check, que eram pesquisas a cada 6 meses, para escutar as pessoas de forma geral, como é que eles estavam sentindo essa evolução de cultura. Então, a gente tinha 4 atributos que a gente olhava, que era abertura, simplicidade, líder que desenvolve líderes e autonomia. E aí vinha o resultado push-check, e aí vinha um resultado ruim, simplicidade, líder desenvolvendo líderes. Aí a área business partner, junto com os clientes, fazia um plano de ação enorme, no mês seguinte aumentava a autonomia e simplicidade, caía a abertura. Então, né, a gente sempre tem que trocar a roda aí com o carro andando. Mas a gente tem uma atuação muito forte com quem é o liderado, né? Então, a gente escuta através de pesquisa opinião, fizemos uma recentemente, escutamos através de push check. A gente tem o hábito que a gente chama lá de LDL na Gerdau, que é o líder desenvolvendo líderes, né? Então, o BP, ele faz uma atuação com todo esse time para ver quem são os talentos, os nossos principais sucessores, se tem alguma pessoa, né, que está com algum tipo de dificuldade. Então, a gente tem muito bem mapeado quem são as pessoas que a gente precisa acompanhar ou ajudar. E a gente tem uma foto do time de forma geral, assim. Então, o BP na Gerdau olha do estagiário ao gerente geral, diretor da área que ele atende, e ele vai conhecendo, né? Quanto mais tempo ele atende aquela área, ele vai conhecendo o negócio com mais profundidade, mais as pessoas e cria mais vínculo. E aí isso faz com que a atuação dele se torne cada vez mais estratégica. Então, não é nada direcionado só para a liderança. É óbvio que a liderança nos demanda mais, né? Porque tem aquela discussão do time, né? Algumas tomadas de decisões que a gente faz com a liderança, mas essa atuação com todo o time, ela é super importante também e a gente faz. Tá no nosso... nas nossas atribuições lá, como grilo falante também. Muito bom, Ana.
Magê, e do teu lado aí, como é que tem sido essa... Muito próximo, muito próximo do que a Ana trouxe, principalmente como guardião de cultura, né? Então, as conversas, elas precisam ecoar em todos os níveis, né? E tem um papel relevante que é até essa questão que vem surgindo, né, do Agile People Coach, né? Afinal de contas, o que é isso, né? É de fortalecer, de fato, são vários papéis, mas de facilitar, mentorar, apoiar no desenvolvimento de grupos, né? Então, quando a gente está falando desses desenvolvimentos de grupo, por mais que seja um grupo sem líder, quando a gente está falando de movimentos de squads, pods, né, de atuações mais dentro de um modelo ágil, mas ainda existe o papel do líder e ele também está em conflito, da mesma forma como a gente trouxe essa temática, né, do papel do BP, se vai deixar de existir com as metodologias ágeis, existe um quê também em relação ao líder, né? Então, afinal de contas, eu não vou mais existir também, e é muito mais essa questão do ressignificar o papel olhando para o propósito. Se o propósito da liderança, né, de ter um líder é facilitar de fato, com que as pessoas possam entregar o seu melhor, que elas entreguem, então agora olhar como desamarrar o sistema, né? Então, como facilitar para que os times de forma autônoma façam o seu trabalho. Então, tem uma discussão muito importante acontecendo agora com a liderança, que é como dar mais empoderamento e autonomia aos times. Então, o BP, ele ajuda nesse diálogo e faz o grilo falante também com os times para entender se esse movimento cultural, de fato, está reverberando na organização e como acelerar. É como se fosse uma oficina de comportamento. Então, se a gente traz que autonomia e empoderamento é algo que vai alavancar a nossa cultura e a nossa organização, aconteça, trazendo um fortalecimento desse papel do gestor em processo, delegar esse processo decisório de uma forma mais transparente e a vulnerabilidade também nesse sentido, né? Porque como é um movimento de muita mudança, então tem todo um processo de monitoramento em relação a climas e diálogos que precisam acontecer de forma transparente no sentido mesmo do não sei, né? Então, o não saber é algo que vem acontecendo nas organizações também. Então, a gente precisa trabalhar o viés de que é importante que a gente saiba tudo, né? Porque a gente não vai conseguir ter mais esse domínio de tudo frente a todas as mudanças. Então, a vulnerabilidade acaba sendo uma competência extremamente relevante nesse processo. E está todo mundo vulnerável nesse sentido, aprendendo ou reaprendendo a forma de exercer esses papéis dentro da organização, seja do BP no sentido de transversalidade e de diálogos nesse nível, e do próprio gestor entender também qual é a dinâmica que ele vai operar com esses novos modelos de entrega. A Cláudia Valente aqui, ela perguntou o que é LDL, né? Caiu um pouquinho a conexão aqui, daí faltou um pouquinho essa parte, Magê. Por favor, se você puder explicar. Eu coloquei no chat já a resposta para ela. Ah, legal, maravilha. Tem outra pergunta aqui da Adriana também. Ela colocou, vocês acham que o modelo operacional predominante da área de pessoas, BP, Centro de Expertise e Serviços, atende à necessidade dos negócios que estão cada vez mais em transformação ágil? Será que a área de pessoas não deveria repensar seu modelo operativo para entregar soluções dentro da metodologia ágil? Então, fica aí com as donas do conhecimento aí nesse momento. Vamos lá, Ana? Eu acho, tá? Mas a gente não tem isso implantado, assim, eu vou falar um pouco do que eu tenho visto, que a gente tem estudado, até visto em benchmark. Eu só queria complementar uma coisa da pergunta da professora Paula, com relação a Teams, atendimento, aí eu já vou falando aí eu vou falar de como é que eu achava que a gente deveria ser reestruturado no futuro. Eu falo bastante com as BPs que trabalham comigo que a gente tem que tomar cuidado com esses atendimentos do time para a gente não virar consultório de muro de lamentações ou consultório de psicologia, assim. Eu acho que a gente tem que olhar todos os colaboradores e cuidar de todos eles, mas eu sempre falo assim, se alguém está vindo aqui dizer alguma coisa,
essa pessoa tem que saber que a gente vai fazer alguma coisa com o que ele está dizendo, né? Porque senão faz uma reclamação, no dia seguinte vai e reclama do líder, depois vai e reclama dos colegas, e a gente fica absorvendo aquilo ali, e a gente, como área BP, a gente tem que agir, né? Então, assim, ir até o RH e pedir ajuda é pedir que eu faça alguma coisa com esse tema também. Então, acho que a gente tem que cuidar com isso, porque para a gente não virar o muro de lamentações, onde o colaborador sempre vai lá e reclama, e dentro da Gerdau a gente tem um atributo que é super importante, que é a abertura, que eu preciso chegar para o meu líder e tratar os temas que estão me incomodando, ou com um colega, enfim. Então, eu escutando a Magê, lembrei disso, assim, porque às vezes a gente cai numa ciladas dessas, assim, né? Quando a gente vê, a gente só está ali acolhendo e eu não posso ficar com aquilo para mim, né? Eu tenho que trabalhar em prol da área, do negócio, enfim. Mas aí, falando de estruturas, o que a gente tem visto bastante, assim, a gente tem ouvido falar bastante de design organizacional, né? Assim, é o tema da moda, a gente tem estudado um pouquinho, outro dia a gente conversou com uma consultoria que tem super avançado nesse tema, e quando a gente vê, né, a estruturação de alguns RHs, ele está muito desenhado para a experiência do colaborador. Então, se eu sou um colaborador de logística, a experiência que eu quero ter dentro da empresa, a minha experiência de carreira, é completamente oposta de uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa cearia, né, que é no industrial. Então, eu tenho visto uma tendência muito natural, muito forte dos RH se estruturarem dessa forma, e eu acredito muito, porque eu acho que se a gente é um RH que olha todos os colaboradores da mesma forma, a gente não consegue ser atrativo, a gente não consegue trabalhar carreira, a gente não consegue trabalhar a retenção das pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir construir baseado em experiências, melhor a gente vai atender aquelas pessoas, mais felizes a gente vai ter as pessoas dentro da organização e, principalmente, a gente vai ser mais justo em tomadas de decisão de performance, de carreira, né, de capacitação e outros temas. E é isso que a gente tem feito bastante quando a gente fala dos times ágeis, né? Então, quando a gente começou a avançar nesse tema dentro da Gerdau, a gente se deu conta que tudo que a gente tem desenhado em termos de processo é totalmente voltado para o industrial, que é o nosso core. E o que nós vamos fazer com essa turma? Então, a gente está desenhando uma trilha de transformação para eles, a gente tem discutido como é que vai ser os próximos passos de carreira, se as cadeiras que eles estão sentadas hoje estão pesadas corretamente, ou a gente precisa revisitar. Será que a forma que eu remunero a parte de variável tem que ser igual para alguém que é de indústria ou para alguém que é da área digital? Talvez não. Qual que é o cargo que essa pessoa quer ter hoje? Né? Será que eu tenho hoje dentro da Gerdau? É atrativo para ela? A gente até brinca, né? A pessoa botou no LinkedIn é o que ela valoriza, né? Então, a gente tem feito esse movimento da gente tentar olhar por experiência, mas eu particularmente acredito que o RH deveria ser todo dividido assim, de acordo com a atuação, né, daquela área, daquele negócio, até para a gente conseguir ser mais assertivo aí nos processos de pessoas de forma geral. Trazendo uma visão da SH, a gente está nesse momento, é o que a gente chama de habilitadores para a transformação digital. E a jornada do colaborador é um dos pontos relevantes. Então, gestão de talentos, que vem muito em conformidade com o que a Ana trouxe, de fato da gente pensar de forma diferenciada e não um produto único para todo mundo. Mas a jornada do colaborador, ela vem muito nesse conceito dos serviços transacionais e de dar muito mais um serviço de autoatendimento para o colaborador, né? Para que ele possa, de fato, as coisas serem mais automatizadas nesse sentido e dinamizadas no sentido do conhecimento. Então, a jornada, essa experiência do colaborador, ela vem muito no sentido do o que essa organização me oferece em termos dessa vivência que acontece na organização, quais são as minhas oportunidades de desenvolvimento, de aprendizagem, o onboarding bem feito. Então, pensar nesse processo não só como o RH, como o agente ou o administrador, mas quais são as interfaces, porque existe uma triangulação quando a gente está falando nesse sentido de uma transformação digital que passa do RH, mas também envolve
TIs, estruturas, e a própria área que recebe esse colaborador. Então, a importância que a gente precisa de pensar nessa experiência de ponta a ponta e não só fragmentada com RH. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem nessas discussões, de sempre estar construída a 3 mãos, a gente fica a 3 visões, né? E a marca empregadora, porque se a gente está pensando nessa jornada, é justamente a serviço de quê? De mostrar que é uma empresa, de fato, interessante para se trabalhar, que traz oportunidade, que traz felicidade para o ambiente que se trabalha, né? Que tem essa entrega. Então, pensar nessa questão de agilidade, nas questões transacionais de RH, é pensar muito mais na automatização ou no empoderamento. Então, eu trago a reflexão de: será que essa atividade tem que ou é DRH? E por que a gente ainda foca no sentido dessa atividade como um valor? O transacional, a gente não desapegou desse transacional no fim do dia. A gente ainda quer ter comando e controle nesse transacional, quando a gente está discutindo esses processos. Então, será que a gente está, de fato, pensando em agilidade, mas ainda querendo controlar coisas no sentido de previsibilidade, de um futuro planejado e certo? Agilidade é trabalhar em cenários de incerteza. Então, esse é um ponto para a gente refletir quando a gente está falando dentro desse contexto e visão mesmo de processos de RH. Né? É interessante, quando a gente pensa nesse contexto desse cenário de incerteza, que na verdade é o cenário que todos nós vivemos atualmente, né? E um dos pontos que a gente conversa muito em sala de aula é a questão do papel do business partner, dos desafios de ser um business partner no mundo tradicional, vamos dizer assim, né? Já é bastante desafiador, ele já é demandado de competências diversas, de navegar nessa incerteza, de lidar com os paradoxos, e aí chega essa outra camada de ter uma lógica de operar a organização e das relações entre as pessoas completamente diferentes. Considerando esse novo contexto, o que vocês veem como o futuro desse papel de business partner em organizações que usam métodos ágeis? Quais são as competências ou os diferenciais que esse profissional, supondo, né, da perspectiva de vocês, que o professor André colocou, algumas pessoas estão falando que vai deixar de existir, vocês estão falando que vai ser ressignificado. Ressignificado para quê? O que vocês vislumbram desse futuro, dessa posição? Eu vou passar aqui para a Ana, depois para a Magê. Estou pensando aqui, Thalita, o que eu vislumbro? A gente vislumbra tanta coisa, né? Se quiser passar para a Magê, também tem essa alternativa. Posso falar. Acho que a serviço de quê, né? Então, a gente está falando tanto de agilidade, a gente precisa repensar os valores, né? Quais são os valores da agilidade? Então, a serviço de quê é o papel do business partner, né, desse novo modelo? Tornar as pessoas incríveis, que é um dos valores, a entrega de valor a todo instante. Então, quando a gente está pensando nas propostas daquilo que a gente faz, o foco nesse cliente, né, pensar mesmo, a gente precisa experimentar de forma rápida e entender se aquilo está gerando ou não valor, né? E fazer da segurança um pré-requisito. Então, o que é essa segurança como pré-requisito, né? Então, o que a gente pode trazer de confiabilidade nas entregas que a gente vem fazendo a partir desse processo de aprendizagem. Mas se fosse para trazer uma grande competência, é no sentido de tornar as pessoas incríveis, né? Então, como isso pode acontecer? De fato, a gente acreditando que as pessoas vão para trabalhar para entregar o seu melhor. E que a gente precisa, de fato, melhorias do sistema. 95% das questões estão no sistema e 5% nas pessoas. Então, a gente trabalhar para que esse sistema seja fluido, para que as pessoas entreguem o seu melhor, é o grande desafio. E o Business Partner, ele atua nesse grande cenário de gestão de mudança. Então, é o conceito de T-shaped, né? O profissional em T. Então, ele precisa conhecer e entender as ferramentas e formas de gerir e ajudar na gestão de pessoas, mas também ter todo esse contexto desse entendimento de sistemas complexos, soluções adaptativas, então a criatividade,
conhecimento de negócio, eu não vou nem falar, porque aí a gente está falando desde o modelo de Yurik, né? Ele está na militância lá já faz mais de 20 anos, até mais um pouquinho, né? Então, como que a gente pode, de fato, pensar em soluções a partir da cocriação? Então, cocriar, então, trabalho em equipe, criatividade e, de fato, ter essa paixão de tornar as pessoas incríveis, aflorando esse potencial que elas podem através dessa proposta de valor, entrega continuada. Então, eu acho que são bons pontos aí para a gente pensar nesse profissional de RH, né, o business partner. E tem um ponto que eu estava conversando com a Paula antes da gente chegar, que é a gente tirar esse peso de que o BP, ele é uma receita pronta. Não existe uma receita pronta. Ele vai muito dessa leitura do cenário de cultura, né? Então, quais são esses comportamentos, os símbolos, os sistemas que compõem essa organização e como ele efetivamente ajuda na fluidez do propósito organizacional. Então, cada organização tem o seu jeitinho de trabalhar no modelo BP. Aí você fala assim, mas é o BP híbrido, é o BP puro. Cada organização vai ressignificar o trabalho, mas o propósito continua sendo tornar as pessoas incríveis, né? Eu acho que eu acho que a gente, pensando em Gerdau, acho que a gente já caminha muito bem no BPs Guardiões da Cultura, né, que são os comportamentos, e a gente vai seguindo aí nessa evolução à medida que os anos passam, e a gente tem que estar cada vez mais atento e ajudar essa liderança a ser o role model, que a gente fala da cultura, né. A gente brinca que hoje, como a Gerdau já se lançou e já vem modernizando a cultura há muitos anos, quem está embaixo, a massa, pressiona quem está em cima. Né? A gente fala que é o efeito sanduíche, né? Eu estou aqui embaixo, eu estou pressionando. Se meu líder não reflete aquilo que está pregado na parede, os 10 princípios da empresa, o propósito, eu vou trazer questionamento como colaborador, né? E a gente, como área de pessoas, tem que ser cada vez mais guardião disso, entender com profundidade e também conseguir vivenciar isso, né? Mas eu acho que pensando em BP do futuro, eu acho que é o BP que consegue analisar e tomar decisão baseada em dados, assim. Eu acho que a gente, como área de recursos humanos, a gente precisa evoluir muito de forma geral. Eu sei que as empresas, né, têm se puxado, né, a gente mesmo na Gerdau, a gente tem uma squad que olha todos os nossos dados de área de pessoas e que para a gente foi um super avanço, porque eu tenho lá vários dashboards que eu consigo olhar, porque a gente não pode mais tomar as decisões de negócio, eu acho que eu vou perder mais pessoas ano que vem, porque o mercado está aquecido. Como é que está o turnover? Né? Assim, será que eu estou perdendo tanto talento ou é uma falsa impressão de que os talentos vão começar a ir embora porque o mercado está superaquecido e tem chamado muita gente para sair? Será que as pessoas que estão saindo eram realmente pessoas que estavam em posições-chave ou isso eu estou vendo demais movimentação dentro de LinkedIn? Então, eu acho que a gente, como área de profissionais de recursos humanos, a gente tem que se fortalecer cada vez mais nisso e conseguir fazer as análises de forma profunda e ajudar o cliente, a área de negócio, a tomar decisão baseada nos dados que a gente tem na mão. E, para isso, a gente tem que saber gerar dado, assim, né? Quais são os indicadores que hoje estão impactando o meu negócio e que eu, como área de pessoas, tenho que ter na mão para me ajudar a decidir. Então, a gente tem lá, né, alguns caminhos dentro da Gerdau, a gente tem evoluído muito nisso, mas eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que direcionar daqui para frente, e eu acho que o profissional completo do futuro, né, esse BP, é aquele BP que vai olhar número, vai olhar dado, vai sentar do lado do cliente e vai tomar decisão baseado no número, pensando na estratégia. Então, para mim, esse é o BP do futuro. Que delícia de discussão, gente. Minha ansiedade, não sei do lado de vocês, era um pouco dessa desconstrução do quanto que o RH, que já tinha um posicionamento estratégico enquanto BP, né? Porque quando a gente fala de um business partner, a gente está falando de alguém que senta na cadeira, discute, influencia, quanto que isso estava funcionando ou não, né? Assim, essa decisão de entrar metodologias ágeis estava ajudando ou estava atrapalhando um pouco a atuação aí do business partner. Pelo menos era um pouco da minha ansiedade, tanto em sala de aula quanto na pesquisa, né? Do doutorado, se realmente
a escolha de utilizar metodologias ágeis tem feito sentido, né? Assim, nas decisões de vocês, né? Assim, agregado valor efetivamente, ou mais como o mercado está fazendo, a gente também tem que fazer. A gente está sendo um pouco engolido e estamos utilizando, né? E pelas falas de vocês, e aí já passo a palavra à professora Thalita, mas queria ouvir também se essa utilização das metodologias, apesar da influência que vem do negócio, né? A Magê trouxe que veio da área de comercial, de key account, a Ana falou que vem de TI, se tem agregado mesmo valor, se vocês percebem que elas têm ajudado, quanto estratégia de RH, enfim, quanto transformação mesmo da cultura, né? Sob essa perspectiva, assim, né? Já estamos sentadas na cadeira de um RH estratégico, a gente já tinha influência dentro do negócio, e aí a gente está se apropriando ou não daquilo, né, das metodologias ágeis. Então, queria ouvir um pouquinho sobre essa perspectiva. Não sei se a sua pergunta estava nessa linha também, professora Thalita. Daqui a pouco, tá bom. Eu acho que tem duas perspectivas, assim. Eu acho que um grande avanço que a gente conseguiu fazer enquanto empresa, e obviamente com uma influência muito grande da área de recursos humanos, foi a gente tem um princípio que é reaprender, desaprender e reaprender, né? Isso é agilidade pura. Então, assim, as pessoas no passado tinham muito medo de errar. E aí o erro, às vezes, me levava para uma demissão, né? Ou para colocar na geladeira, né? Como diz o outro. E entrar numa reunião antigamente era obrigada a saber tudo, mesmo que você não soubesse, né? Do tipo, peraí, deixa eu pensar, vou perguntar, isso não existia no passado. E eu acho que à medida que a gente começou a falar, né, do aprender, reaprender, desaprender, a gente começou a dar espaço para tolerância ao erro dentro da empresa. E aí, de novo, né, falando do RH como guardião, a gente tem que falar sobre isso, assim. Então, outro dia tinha um líder lá, porque a gente estava fazendo uma reunião e a transmissão estava muito ruim, e aí começaram a tentar achar o culpado da transmissão. Eu falei, gente, peraí, nós estamos falando de agilidade ou não estamos? Errar acontece. Tudo bem, foi ruim hoje, vamos repensar, da próxima vez a gente conecta com quem tem que conectar, vamos aprender com o erro e vamos seguir. Então, acho que isso é um grande avanço da gente ter colocado como princípio, e a gente, como área de pessoas, está sempre relembrando os líderes da importância de deixar as pessoas errarem e aprenderem com o erro. Então, a gente fazia alguns eventos antes da pandemia, lá no escritório, onde a gente chamava os líderes para irem contar sobre os erros deles, assim. Então, era o final do dia, era uma reunião totalmente informal, ia quem queria, então era feito através de inscrição, a gente convidava alguns líderes e eles iam contar sobre o erro deles, seja um erro pequeno, grande ou médio, e o que eles tinham aprendido com aquilo. E a partir do momento que eu vejo um líder, um diretor contando sobre isso para o restante das pessoas, eu falo, bom, se meu diretor está errando, eu posso errar também. Então, a gente fez isso muito lá na Gerdau antes, né, de vir a pandemia, a gente pedia uns salgadinhos, uns refrigerantes, e era o momento de jogar a conversa fora, rir do erro do outro, que passou por um momento super difícil, né? Então, para mim, isso é agilidade, é falar sobre o erro com naturalidade. Mas a gente trouxe algumas cerimônias também para dentro da Gerdau. Então, nasceu a Weekly, nasceu a Daily, nasceu aquela... Eu preciso estar nessa reunião? Será que essa reunião poderia ser um e-mail? Então, a gente conseguiu trazer para a nossa rotina algumas cerimônias que são da agilidade, que conseguem organizar a nossa vida, até porque depois veio a pandemia, foi todo mundo para dentro de casa, e a nossa vida virou reunião atrás de reunião, né? Então, algumas cerimônias, elas são, né, muito bem seguidas, não só pela área de pessoas, mas como outras áreas, e nos ajuda também a organizar uma rotina que ficou densa demais, e a agilidade veio para nos ajudar aí a colocar essa agenda talvez mais leve, ou estabelecer algumas rotinas, onde eu consigo falar rapidinho o que eu estou fazendo, e deixa eu voltar e colocar foco onde eu preciso colocar. É o grande benefício da agilidade, né? Então, por mais que a gente fale dessas mudanças de comportamento
ou de adquirir algumas competências hard skills, como uma visão voltada mais para dados, people analytics, data driven, mas o grande valor da agilidade é quando a gente vê fluidez, né? Porque a agilidade não é rapidez, é a fluidez, né? A gente conseguindo atender de fato a serviço de quê, né? Então, dessa influência que o BP exerce no negócio, no sentido de trazer soluções para pessoas, mas o que a gente quer dessas pessoas, né? É de que, de fato, as pessoas sejam felizes, que tenham bons ambientes para se trabalhar, que seja produtiva e lucrativa, mas, no final das contas, por esse movimento, de fato, desse olhar para pessoas. Então, a agilidade, ela traz, de fato, esse benefício com uma certa rapidez no sentido de entrega de valor a todo instante. Então, o quanto que a gente consegue ter uma agenda mais fluida, ter, de fato, novos serviços, novas propostas que, de fato, trabalham de forma colaborativa. Então, continua tendo esse elo entre negócio, área e pessoas. Então, o que é o foco principal, o propósito, ele não muda, é mais essa forma, que traz, de fato, mais fluidez, mais coerência para esse momento em que a gente coloca as pessoas ao centro e busca, de fato, esse matching entre os valores, o propósito do negócio das pessoas. Então, o BP, ele é fundamental e a metodologia vem para catalisar o trabalho dele. Tudo bem. Posso fazer uma pergunta também? E aí, nessa pergunta, falando um pouco da nossa reflexão antes desse evento, eu, Paulo, professor André, a gente né, pensou em vocês e fizemos esses convites de vocês estarem aqui com a gente, e depois a gente pensou sobre o nosso próprio convite, né? E interessante que a gente convidou pessoas de empresas que não são nativas digitais, né? São organizações que nasceram num outro ambiente de negócios. E depois a gente ficou avaliando a nossa própria escolha, porque eu acho que a gente já vem com o olhar, né, dos nossos estudos no caminho do business partner. E aí a gente buscou organizações que tinham uma robustez no modelo de business partner e que estavam navegando para o modelo ágil. Até depois ficou uma conversa, será que devemos fazer um próximo convidando pessoas nativas digitais, né, organizações nativas digitais, para ver como que relaciona o business partner? Ficamos com essa pergunta na nossa conversa inicial. Mas aí eu queria entender como que é para vocês essa perspectiva de não ser uma organização. Eu acho que eles trouxeram vários aspectos, mas talvez com esse recorte, de não ser uma organização nativa digital, em que você tem uma série de processos, como a Ana falou, industrial rodando com excelência operacional, imagino que Magê também rodando, então é quase como duas realidades paralelas operando na organização, de pessoas que estão, às vezes, tomando café juntas, né? Como que vocês observam essa dinâmica, que cuidados que vocês tomam com isso, cuidados ou, né, como que vocês capitalizam isso, aí só para entender como que vocês observam essa questão dessas duas dimensões da organização operando simultaneamente. Falando de Gerdau, quando a gente começou a pensar em transformação digital, a gente fez uma reflexão muito profunda, assim, do público, né? O público que a gente queria tocar com esse scale-up, né, que a gente tem falado. Inicialmente, a gente pensou muito, assim, fazer a semana do digital e trazer palestrante, chamar todo mundo, e a gente viu que a gente ia dar um tiro no pé, que quando a gente olha para a usina, para a rotina do líder, né, ele tem uma agenda muito certinha, assim, né, então é muito baseado na excelência operacional, então ele chega, ele faz a hora de segurança, durante a manhã todos eles estão na área, então geralmente quando a gente chama o líder do industrial é só no período da tarde, e tem toda uma agenda muito bem estruturada, muito baseada nesse processo de excelência operacional, e eles estavam vivendo uma capacitação, uma imersão muito intensa nesse processo. E aí a gente, né, obviamente, né, existe, né, uma expectativa muito grande da empresa, né, de avançar no tema, e a gente foi trazendo alguns pontos de que não era, vamos começar por quem está, que vai precisar beber dessa água agora, né? A gente tem muitos times entrando nesse processo que precisam de conhecimento, precisam entender no detalhe o que é essa transformação digital,
o que é um Scrum Master, o que é um PO, o que esse PO faz, mas vamos contar isso para quem quer saber. Então, a gente deu um passo para trás, né? E a gente começou a focar nos times que precisavam desse tipo de capacitação. E a gente tem caminhado dessa forma, assim. Porque senão a gente vira uma competição e como o core da empresa é, sei lá, 70% é industrial, se a gente resolve fazer um scale-up dessa maneira, top-down, a gente descontinua o processo. Aí o ágil se torna um problema. A transformação digital vai lá para a prateleira e fala, não quero saber mais disso. Então, a gente deu um passo para trás, né? A gente pensou aí com cabeça de gestão da mudança mesmo, quem eram os principais stakeholders, as áreas importantes, e a gente começou a construir esse processo com essas áreas. Então, hoje, se você vai numa usina da Gerdau, o líder do industrial, ele vai te falar com excelência sobre excelência operacional. Ele está capacitado nisso, essa é a agenda que ele precisa dedicar. Quando você vai em áreas que tem squads, né, onde a gente tem esses times digitais rodando, o papo muda, e tudo bem. É a experiência que eu falei, né? Então, a gente deu o foco bastante na experiência, a gente está construindo uma websérie aí são 10 vídeos, né, para a gente ajudar, a gente está desenvolvendo outros conteúdos, desenhamos cargos, desenhamos competências, né, de todos esses papéis, mas sempre focando em quem precisa aprender. E aí a gente trabalha em parceria, a gente não compete. Então, essa foi a nossa estratégia. Algumas perguntas aqui, pessoal. Vou começar aqui pelo Marco. Ele pergunta, aproveitando a Ana que estava falando também, falou sobre essa questão. Pessoal, me desculpem, mas essa questão de deixar as pessoas errarem, aprender com erro, não torna a empresa um balão de ensaio? Uma questão interessante aí, Ana. Eu acho que a gente tem falado muito sobre segurança psicológica dentro da Gerdau, assim, é um dos comportamentos que a gente tem estudado bastante, onde a gente vai avançar a partir de agora, assim. Se eu trabalho numa empresa que não me deixa errar, eu não tenho segurança psicológica para trabalhar. E aí eu vou ter burnout, eu vou olhar mercado, eu vou, né, vivenciar experiências que não vão me deixar ser felizes aí, como a G trouxe. Então, eu não acho, assim, eu acho que tem erro grande, tem erro pequeno, e eu acho que a gente aprende através do erro. Se eu acertar sempre na minha vida, eu não vou aprender, eu vou estar sempre acertando, né? Então, eu acho que a gente tem que acolher o erro. Eu acho que se a gente erra uma vez, na segunda vez a gente não vai fazer igual. Ou eu vou ver meu colega fazendo, eu vou fazer diferente, né? E eu acho que está conectado a esse novo comportamento que vem aí super forte, que é a segurança psicológica. Assim, eu quero estar num lugar onde eu possa ser eu, onde eu possa errar e aprender com o que eu errei. Então, acho que a gente tem que trazer na leveza. E a gente tem esse princípio da Gerdau, tem mais ou menos uns 4 anos, e eu não percebo as pessoas, vou errar e tô nem aí, né? Eu tô aqui, eu posso errar. Muito pelo contrário, assim, eu acho que a gente tem um sentimento de dono super forte, e eu acho que o fato de saber que eu posso errar me instiga a querer inovar, a querer fazer diferente, a pensar coisas novas e testar. E a partir do momento que eu testei e deu errado, tudo bem, voltar atrás. E que isso é agilidade também, né? Que é o skate, né? Que a gente fala. Antes a gente fazia os projetos homéricos de 5 anos, chegava no meio do terceiro, eu falava, o que eu estou fazendo esse projeto mesmo? Não serve para mais nada, né? E hoje não, assim, nessa metodologia ágil do aprender, né? Às vezes eu testo rapidinho, essa aqui não serve, deixa eu colocar na prateleira, deixa eu tentar de novo. Então, eu acho que a gente aprende e com essa cultura a gente consegue trazer muito mais inovação para o negócio do que a gente trazia no passado. Aqui? A gente está vivendo esse exato momento de dar definições e limites do que é o erro tolerado. Então, a tolerância ao erro, ela vem por um processo de entendimento do que é esse erro e que é essa tolerância. Então, até trazendo um pouco da pergunta da Thalita, né? Na CBA, a gente trabalha um movimento de transformação digital para todos. Então, dentro do processo, por exemplo, Fabril, no conceito de excelência operacional, é o não se acomodar com o que incomoda. Então, quais são as oportunidades? E aí a gente trabalha isso através de um programa de ideias, e aí a gente faz o reconhecimento da operação e também a gente tem uma área que se chama gestão de competitividade,
que é para dar, de fato, empoderamento para essa operação e ser donos do negócio, né? Então, aflorar, que é um eixo de cultura na nossa organização, que é o senso de dono. Então, a gente trabalha a transformação no sentido da inovação como uma forma de porta de entrada para a tolerância ao erro, a experimentação. Então, são caminhos que a gente adotou. Então, o momento que a gente está é justamente de conversar sobre tolerância ao erro. E aí a gente vem discutindo isso numa outra ação que é de autonomia e empoderamento. Porque junto com a autonomia existe a questão da accountability, né? Da responsabilização. Então, como é que a gente tem essa curva de aprendizado? É dessa tolerância ao erro, é da maturação, é dessa curva de aprendizagem. Então, é justamente adaptando e vivendo e aprendendo. Então, isso é ser ágil. É o quanto que a gente vai experimentando no negócio e incrementando, né? Esse é um processo de mentalidade ágil, né? As iterações. Então, quanto que a gente aprende, então, entende o que aconteceu, o que gerou valor para não virar esse projeto de 5 anos. Então, dividir, fragmentar e entender o que são os valores, quais foram as lições aprendidas. Então, a gente até ressignifica o erro como lições aprendidas. Então, o que eu aprendi desse momento? O que aconteceu? O que gerou de valor e o que gerou de aprendizado? Que também é o valor dessa tolerância. Então, a gente está justamente nesse momento e com todos os níveis, permeando todos os níveis de liderança para cascatear na organização. Legal, temos outras perguntas. Pode ir lá, Paula, vai lá. Cortei você, Fê, desculpa. É que tem uma pergunta quentíssima no chat com relação à remuneração que a gente adora, né? Provocar e saber. Deixa eu achar aqui quem trouxe. Acho que Mônica fez. Cláudia Valentim. Obrigada. Quer que eu leio aqui a pergunta? Por favor. Qual a mudança com ágil no que tange a compensation? Vocês remuneram de forma diferenciada os squads ou mesmo de forma coletiva os times? Como que fica essa questão de remuneração, essa lógica a própria lógica da remuneração, que a gente pensa em complexidade, e a gente tem times muito mais horizontais agora, né? E com mais mobilidade de responsabilidades de atuação. Como que vocês lidam com esse desafio de squads versus remuneração? Na Gerdau, a gente está estudando, tá? Então, a gente começou a fazer avaliação de alguns cargos, como PO, Scrum e outros. A gente tomou a decisão muito recentemente de movimentar algumas pessoas para a cadeira, cargo mesmo de PO, aquelas pessoas que estavam dedicadas no full time para as squads, porque a gente ainda tinha algumas squads que as pessoas estavam part-time em squad, outra part-time, né, atuando na área de origem. Então, a gente tem feito um movimento de tentar colocar as pessoas, né, nos cargos e olhar a estrutura organizacional de forma geral. E a gente agora, em julho, vai fazer um piloto de um comitê de performance dos times ágeis, mas é um piloto, tá? E aí, o nosso comitê de performance, ele remunera, né? Então, a gente recebe aí 70% do EBITDA, 30% de metas individuais, e a gente ainda é avaliado no comitê de performance, aqueles performances excepcionais que a gente chama, eles recebem uma remuneração aí 25% a mais. E a gente vai fazer um piloto agora em julho, para a gente ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, para a gente se preparar para o final do ano, tá? Então, a gente está vivendo exatamente esse momento, a nossa intenção é fazer, até porque os POs, eles não fazem mais parte de um negócio como faziam antigamente, então a gente está discutindo assim, quem são as pessoas que vão avaliar a performance dos POs e dessas outras funções, como isso vai funcionar. Então, enfim, a gente quer testar e aí, quem sabe lá na frente eu posso contar, mas a gente está estudando e a gente tem visto que o mercado tem feito de forma diferenciada e isso é motivo de atração, de retenção, então a gente está se estruturando para fazer também. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos.
Imagine, e vocês? É bacana porque já é spoiler que a Ana tá dando pra gente, tá vendo? Porque a gente não tem ainda estruturas dedicadas de agilidade, com PO, Scrum Master. A gente está começando a experimentar. Então, a gente está num movimento part-time mesmo com a nossa organização. Mas como estratégia, a gente vislumbra, de fato, times multidisciplinares. Então, a gente vem estudando o conceito de carreiras não lineares, de fato, de como gerar experiências significativas para as pessoas, muito mais voltada pelos projetos e desafios da organização do que uma remuneração baseada no cargo, né? Ou numa pontuação salarial, né? Então, a gente já vislumbra isso consciente das dores que já estão surgindo para quem está numa maturidade maior. Mas também ainda é um processo de estudo que a gente vem investindo no negócio. Tem uma pergunta nesse sentido aqui no chat, que a Karine traz, que é como medir o desempenho de um funcionário de cargo administrativo, por exemplo, um profissional de RH. A gente mede o desempenho na Gerdau, a gente começa o ano falando sobre os compromissos que a gente vai ter ao longo do ano. Então, 70% da nossa meta é vinculada ao negócio, então a gente tem a meta de EBITDA, todos os funcionários, seja função administrativa como função especialista, coordenação e outros, e 30% são metas individuais. Então, eu sento com o meu líder, eu estabeleço, né, quais são as minhas metas do ano, e aí essas metas somam 30%. No meio do ano, a gente faz um check dessa performance para todos os colaboradores, também, independente do nível, e aí, no final do ano, a gente fecha aí a pontuação de acordo com as entregas. E aí, cada uma dessas metas tem ou indicadores, né, que eu quero atingir, ou a gente mede através de alguns compromissos de projeto. Então, assim, o que eu quero entregar nesse projeto no final do ano? X. E aí, eu tenho um mínimo desafio planejado, e aí eu sou avaliado. E aí, isso independe do cargo que a pessoa exerce ou da área que ela atua. Desculpa. A gente está com o tempo mais apertado agora. Se puder, só vou ler a pergunta da Joyce para a gente encaminhar para o encerramento, pode ser? A Joyce falou de uma experiência dela que o papel do BP ele não é valorizado e empresas que estão em processo de transformação geralmente cortam esse profissional primeiro. E elas queriam saber de vocês como a experiência de vocês pode agregar para fazer com que esse profissional seja mais valorizado no futuro, a empresa enxergue melhor esse profissional. O ponto do corte do BP é no sentido de qual é o valor que está sendo gerado, né? Então, qual é o exercício do papel na plenitude que esse BP está conseguindo trazer dentro de um processo de transformação. Então, se ele já não tem o elo do que é discutido, inclusive, pelas professoras, né? Pela Paula e pela Thalita, né? Se ele já não consegue ter essa visão de business, ter essa visão de negócio, ser o grilo falante, trazer as provocações, estar conectado com essa transformação, ele não está gerando valor. Então, é esse olhar, assim, de qual é o meu papel nessa transformação. Tem que estar conectado com essa necessidade, estar atento a essas mudanças, tem toda uma oportunidade em relação a essa transformação no sentido de adquirir essas competências. A gente está falando aqui novas competências, processo de aprendizagem acelerada, então tem muita gestão da mudança, que é um papel extremamente relevante que pode ser exercido pelo BP. A questão é, eu estou exercendo esse papel nessa plenitude? Senão, realmente, o cliente não vai ver valor e aí a gente é só mais uma despesa do que, de fato, um player nesse processo. Eu acho que o diferencial que a gente tem na Gerdau é o RH sentado na mesa junto com o negócio, assim. Então, a gente tem a nossa diretora de RH, que hoje ela responde para o CEO, que faz toda a diferença, que ela participa de todas as decisões de negócio, obviamente isso é cascateado, e em todas as operações a gente sempre tem a líder de RH conectada ao vice-presidente da operação também. Então, isso nos dá uma força enorme, assim, como área de pessoas, para conseguir construir junto, né, com os clientes, onde toda a construção da estratégia começa, né?
E eu acho que isso nos fortalece muito como área, e a gente, né, se torna muito mais valorizado. Então, acho que empresas, né, que são estruturadas dessa forma, eu acho que o RH ganha mais força. Que delícia de discussão, né, professora André? Eu estava aqui fazendo um monte de anotações e eu queria que o senhor trouxesse as contribuições antes dos minutinhos finais aí. Eu imagino que o senhor deva ter mais perguntas, mas também contribuições valiosíssimas para esse debate. Pois é, a gente tem outras perguntas aqui. Peço desculpas para aqueles que não tivemos tempo para trazer as perguntas para as nossas convidadas, para as professoras, e nós temos um timing aí que precisamos respeitar. Mas eu não queria deixar de dizer que nós tivemos alguns insights muito interessantes para aqueles que estão no dia a dia de RH e que vivem, não é, as mesmas contradições que as colegas que estão aqui viveram, conseguiram superar, continuam vivendo, né? E que a importância está em nós discutirmos isso, debatermos isso, exatamente aquilo que nós estamos falando a respeito dos métodos ágeis, né? Essa questão, por que eles surgem? Eles surgem diante de uma situação onde o inesperado ele é mais presente do que o cotidiano. E não há outro jeito de lidar com isso senão debatendo, senão em grupo, senão chamamos esses grupos de squads, chamamos esses grupos de outra forma, mas é aí o ponto. A questão é muito mais a ideia de cultura, acho. E eu achei muito interessante em todos os relatos de vocês, que vocês falaram muito mais de comportamentos e de cultura, né, de elementos relacionados a um novo quadro de valores que está se estruturando nas organizações, do que em sistemas e em processos, né? Embora eles sejam importantes, precisam lidar com isso, mas o foco de vocês foi, bem, como é que as pessoas estão se encaixando nisso, lidando com isso, e como nós estamos fazendo para estimulá-las a isso, né? E aprendemos algumas coisas, eu queria só ressaltar 2 ou 3 aqui, né? A primeira é que os métodos ágeis, eles não estão sendo implantados simplesmente porque alguém inventou e achou que era bonito, mas porque isso faz parte de uma coisa maior, que é o processo de transformação digital. Na organização como um todo, nos negócios, nas nossas vidas, né? É isso que está nos levando a novas formas de operação, mas também de comportamento, mas também de uma nova cultura, de uma cultura diferente. Em vários momentos nas falas de vocês, eu percebi olha, nós estamos num processo de transformação digital, não são só os métodos ágeis, tem N outras coisas acontecendo na organização que estão nos levando nessa direção. Eu tenho pessoas trabalhando em casa, portanto, mediadas pela tecnologia, eu tenho pessoas atuando por meio de outras formas de relacionamento. Eu tenho empresas onde eu tenho pessoas se relacionando com robôs e robôs se relacionando com pessoas. Eu tenho lideranças que cuidam de uma equipe mesclada, onde ele tem pessoas e ele tem robôs, ele lidera robôs. Então, veja, tem um movimento maior e que a gestão de RH ela tem que responder a isso, né? Ela tem que saber analisar isso, colocar isso no contexto, trazer esse contexto para os conhecimentos de recursos humanos, né? Eu vi a Magê falando de comportamento humano, falando da questão de como isso acontece de uma forma humanizada também, né? Então, são elementos que nós devemos continuar pensando deles, e vocês, agora que vieram aqui nos ajudar a refletir, fiquem esperando, porque nós vamos voltar a chamá-las para continuar nessa conversa, porque não para, né? Esse tipo de reflexão
não para, ele vai estar permanentemente conosco. Esse é nosso papel, o papel da Thalita, o papel da Paula, do Fernando, quando a gente trabalha numa instituição voltada para a produção de conhecimento, para a disseminação de conhecimento. E se nós estamos falando, nós estamos no dia da educação, nada melhor do que não deixar, né, aquilo que o Piaget falava, né, não deixar que um evento como esse seja um momento simplesmente de trazer um componente a mais para a mente das pessoas, não é isso, né? Mas ser um elemento que movimente a mente das pessoas. Nós não terminamos aqui, nós estimulamos para a próxima continuidade, onde a gente vai estar junto lá na frente. Ok? Queria agradecer muito o Magê, agradecer muito Ana, agradecer Fernando, Paula e Thalita, e todos que estão conosco, estiveram conosco, não é? E que puderam fazer perguntas, compartilhar. Eu espero que levem daqui elementos importantes para aquilo que vão fazer, conversar, debater amanhã. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite, obrigada, Tchau, tchau. gente. Até, tchau, tchau. Ah, obrigado.